A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus continue abençoando nossas vidas, famílias, saúde, casa, trabalho, a nossa vida espiritual, sentimental, financeira, profissional. Deus continue abençoando nossas vidas em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder. Aleluia, glória a Deus. E eis-me aqui mais uma vez para estar colocando palavras para nos fortalecer, para nos edificar. Palavras que não são minhas, mas que vêm do Espírito Santo de Deus. E a nossa palavra hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2020, ela diz que nós podemos nos preocupar com milhares de coisas diferentes. Desde que as pessoas pensam ao nosso respeito, até o que acontecerá no nosso futuro. Muitas vezes, a preocupação não tem um fundamento verdadeiro. Antecipamos inquietações com o que nem acontecerá de fato. E se tiver que acontecer, a preocupação não pode impedir. A preocupação não pode impedir. Somente Jesus carrega o seu fardo pesado e por isso nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus e entregar a Ele todas as suas preocupações neste dia. Somente Ele, somente Jesus carrega o seu fardo, somente Jesus carrega o meu fardo, somente Ele carrega o nosso fardo pesado. Então, nós possamos colocar a nossa confiança em Deus e entregar a Ele todas as nossas preocupações neste dia. Nesta tarde, né? Daqui a pouco já estamos aí iniciando a noite, porque Ele cuida de você, assim como Ele cuida de mim, Ele cuida de você. A palavra lá em Lucas, capítulo 12, versículo 25 e 26 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa palavra está em Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 33. E assim nós temos vivido nos dias de hoje, né? Temos vivido preocupações, estamos vivendo aí tantas coisas acontecendo que a gente, como ser humano, falhos, a gente se preocupa. A gente deixa muitas vezes a preocupação tomar conta de nós, né? Vem a preocupação do que as pessoas estão pensando ao nosso respeito, do que pode acontecer no futuro. Então, é o que a palavra do Senhor está dizendo, preocupações que muitas vezes não tem nenhum fundamento verdadeiro, né? Porque nós, seres humanos, estamos antecipando inquietações com o que nem acontecerá. Às vezes a gente se preocupa com coisas que não vai nem acontecer. E essas preocupações, elas nos impedem de muitas coisas. Então, aqui a palavra é bem clara, que só Jesus carrega o nosso fardo pesado, só Ele. Então, que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, entregar, né? Tudo nas mãos dele, entregar e confiar, entregar nas mãos dele todas as nossas preocupações, porque somente ele cuida, somente ele vai cuidar de mim, somente ele vai cuidar de você, somente ele vai cuidar de nós. Mais cedo eu fiz uma live também nas redes sociais, mas não foi aqui no Facebook, e eu também estava falando sobre essa palavra, mas com outras palavras que o Espírito Santo de Deus me trouxe na mente. E o Espírito Santo de Deus me trouxe uma situação em que eu estou vivendo. Preocupações, porque nós como seres humanos, nós temos mesmo preocupações, a gente se preocupa.
principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, tantas coisas acontecendo e coisas que nos entristecem, que nos chateia. Eu estava até mencionando mais cedo, algumas pessoas sabem aí que eu fiz a minha cirurgia de deslocamento de retina e eu não sabia que essa cirurgia que eu fiz há cerca de 2 meses atrás, mais ou menos, fiz em março. Então, abril fez 1 mês, maio 2, já está indo para quase 3. Ela poderia acarretar outras coisas, poderia, né, ocasionar outros problemas. Poderia, tanto para sim quanto para não. E só depois, quando eu fui na minha consulta, né, que algumas pessoas aí estão me acompanhando, inclusive tem até no meu canal lá no YouTube, tem algumas coisas que eu falei, orientando, explicando, né, eu até falei que eu coloquei lá o testemunho parte 1, né, coloquei o antes, coloquei o durante e acredito em nome do Senhor Jesus que depois eu vou colocar o depois. Então são coisas assim que tem acontecido comigo e que Deus tem me estruturado muito, Deus tem me fortalecido muito, graças a Deus, porque eu não sei o que seria de mim se não fosse Jesus na minha vida, porque ninguém sabe a sua dor, ninguém sabe a sua história, só sabe o seu momento. Então é muito fácil criticar, é muito fácil julgar, não sabendo do que você está passando, né? A maioria das pessoas tem essa mania de criticar, de julgar, sem saber o que você está passando, sabe o seu momento, mas não sabe a sua história. Então, lá no meu canal no YouTube, eu explico algumas coisas e voltando ao que eu estava falando sobre o que aconteceu. Então, o médico ele não falou no período antes de fazer e nem depois que eu fiz a cirurgia, só quando fui fazer a avaliação, que aí eu fiz essa cirurgia de deslocamento de retina e na hora eu tive algumas complicações porque demorou 1 ano e 2 meses para eu ser chamada para fazer essa cirurgia, que teria que ser feito numa semana, no prazo de 1 semana, demorou 1 ano e 2 meses. Lá no meu canal no YouTube eu estou explicando isso. A cirurgia era para ter demorado num prazo de 1h20 a 1h30. Demorou quase 3 horas. E teve algumas complicações devido à demora. Não por minha culpa, mas foi porque o hospital demorou a me chamar, e depois veio a pandemia e tudo mais. Porque, infelizmente, tudo se coloca culpa na pandemia. E eu fiz a cirurgia e quando chegou na hora que o médico, né, o retinólogo, foi pedir o gás, porque essa cirurgia, para quem sabe ou para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, ela pode ser feita a gás ou a óleo. E o cirurgião achou que tivesse o gás na casa. E quando ele foi pedir, aí ele foi informado pela enfermeira, pela equipe que estava lá ajudando ele, que na casa não tinha o gás, só tinha o óleo. E colocou o óleo na minha vista. E esse óleo tem que ser retirado. Então eu estou acompanhando, né? Estou indo lá no Hospital do Olho lá em Caxias, estou sempre indo lá. E numa dessas consultas o retinólogo veio conversar comigo e veio me explicar sobre a minha cirurgia, falar mais um pouco. E ele veio falar que infelizmente a minha cirurgia, ela deu catarata e deu glaucoma. Porque essa cirurgia de deslocamento de retina pode acontecer de vir a dar glaucoma e catarata. Algumas pessoas não têm, mas algumas pessoas acontece de ter. E eu fui uma dessas pessoas que aconteceu de ter. Então, eu ainda estou com a minha vista direita com óleo, porque não pode ser retirada agora. Estou com catarata, estou com glaucoma, estou enxergando com a vista esquerda. O meu grau evoluiu muito, porque estou forçando somente essa, né? Essa aqui ainda, infelizmente, eu ainda não estou enxergando. Vou ter que fazer todo esse processo que eu falei para vocês em agosto, porque eles falaram que tem que esperar um prazo aí de 6 meses, então marcou para mim retornar lá em agosto para ver quando vai ser feita aí essa cirurgia, a retirada do óleo, a cirurgia de catarata e de glaucoma. Então isso tem me ocasionado muitas, né, dores de cabeça. Eu tenho sensibilidade ao sol, à claridade, eu tenho astigmatismo, eu tenho miopia. Então, assim,
tem sido bem dificultoso. E nesse processo todo de ficar colocando colírio de hora em hora, eu fui me apoiar, ainda quando tinha feito a minha cirurgia, que estava de um mês aí sem poder fazer nada, de repouso, fui apoiar a mão no sofá e quebrei o meu outro óculos, que era o Transition. E aí fiquei só com esse, que não é o Transition e que não me ajuda muito. Para andar na rua é difícil, me dá ponteira, por causa da claridade, enfim. E nesse processo todo, eu fiz lá o exame de vista, o grau dessa minha vista aumentou, evoluiu muito, e eu fui começar a correr atrás aí de óticas para fazer orçamentos, preço absurdamente, 1.900, 1.800, 1.500, 1.600, 1.300. Eu fui para mais ou menos aí umas 20 óticas. E infelizmente, quando a gente pensa, né, que a gente está livre de certas coisas, nós não estamos. Tudo pode acontecer. Por mais que você ande, por mais que você procure, por mais que você tenha esclarecimento, por mais que você tenha entendimento, sempre vai ter pessoas que vão querer te prejudicar, pessoas que vão querer te sacanear, pessoas que vão, sabe, te usar no momento de fragilidade, no momento que você está passando por um processo difícil, porque isso aconteceu comigo. Eu fico pensando, imagine outras pessoas que não têm muito esclarecimento, que não têm muito entendimento. Infelizmente, existe ser humanos assim. Então, preocupações, porque eu não vou citar aqui o nome da ótica, porque é antiético, mas chegou lá, né, eu procurei essa ótica depois de ter feito vários orçamentos, ter ido em várias óticas, ali eu achei que fosse ser confiável e pedi para ser feito o meu óculos. E quando eu fui buscar há cerca de uma semana atrás, ou mais ou menos 9 dias por aí, indo para 10, quando me entregou o óculos não é Transition, e queria dizer que o óculos é Transition, e eu uso óculos há quanto tempo, como é que eu não vou saber se o óculos é Transition ou não? E aí quase que tivemos assim um desentendimento, porque eu tive que ser dura nas palavras, eu tive que mostrar a ele que eu tenho entendimento, que as coisas não é assim. Então, aqui também fica uma dica: nunca deixe as pessoas te subestimar. Não deixe as pessoas subestimar a sua inteligência. Não deixe as pessoas achar que você não entende, que você não tem valor, que você não tem importância, que você não tem entendimento. Porque ele pode ser dono de ótica há mais de 30 anos, mas o procedimento que ele estava fazendo ali comigo era, sabe, erradíssimo, sabe, antiético. Querer vender uma coisa que não é verdade, que é mentira, querer, sabe, me enganar, dizer que estava me dando um óculos que era Transition sem ser. E eu não aceitei, eu pedi meu dinheiro de volta. E aí ficou naquele negócio todo, naquele processo todo, e ele querendo dizer que era, eu dizendo que não, e tive provas, porque graças a Deus eu fui lá pro calçadão de Nova Iguaçu, eu andei, Deus até colocou um sol naquele dia, que nem tinha, mas Deus colocou um sol, eu tenho tudo em vídeo, tenho tudo provado, graças a Deus. E o óculos em nenhum momento escurecia, o óculos não escureceu em nenhum momento. Porque existe o antirreflexo e existe o Transition, para quem sabe, para quem tem entendimento, conhece, ou até usa, sabe o que eu estou falando aqui, não é besteira. Eu falei para ele, nem o antirreflexo você colocou, esse óculos nem antirreflexo ele não é Transition nem aqui, nem em lugar nenhum, para com isso, você não vai me enganar. Aí depois ele chegou a um consenso que tinha sido um erro do laboratório, e falou que ia enviar o meu óculos para o laboratório, conforme enviou, só que também está me enrolando, porque disse um prazo e até hoje esse óculos não está pronto. Aí eu estou ligando todos os dias, aí hoje ele disse que é por conta do feriado, aí disse que vai me dar uma resposta, que acredita que sexta-feira o óculos já vai estar pronto, e eu estou crendo e confiando em Deus que vai estar pronto para eu poder pegar. Então é o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Existe sim preocupações, são preocupações, milhares de coisas diferentes que acontecem no nosso dia a dia, acontecem na nossa casa, na nossa família, no trabalho, sabe, no ambiente onde nós vivemos, até mesmo no meio da vizinhança, no meio da família, né? São pessoas que pensam coisa errada aos nossos respeitos, pessoas que nos julgam, pessoas que tentam nos querer fazer de otária, essa é a palavra, quer nos enganar, pessoas, né, de tudo que é tipo.
Então, e muitas vezes essas preocupações, ela nos causa grande dor, grande, sabe, tristeza. Mas aqui o Senhor está dizendo que a gente tem que confiar nele, que a nossa confiança vem dele, que o nosso fardo pesado é ele que carrega, somente Jesus que carrega. Esse fardo pesado, né, não sou eu que estou carregando, quem está carregando o meu fardo pesado é Jesus. E nele eu busco força todos os dias, nele eu busco, sabe, sabedoria, entendimento, porque é nele que eu quero estar fortalecida todos os dias, porque a palavra dele diz aqui, né, em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então é nisso que nós temos que focar. Temos que focar nisso, nessa palavra, no que o Senhor está nos dizendo, porque se a gente for buscar todas as outras coisas, nós não vamos conseguir, vai ser difícil. Vai ter barreiras, vai ter impedimentos. Então a gente tem que colocar dentro da nossa mente, do nosso coração, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos que buscar Deus, temos que consagrar a nossa vida a Deus, temos que ter obediência, temos que estar ali firmes e fortes, alicerçados na palavra de Deus, né? Nos caminhos do Senhor, porque o nosso fardo pesado, quem carrega é o nosso Senhor Jesus. Ele está conosco, então nós temos que confiar, nós temos que ter essa certeza, essa confiança de que Ele está cuidando de tudo. Eu sei que não é fácil, nós somos seres humanos, nós somos falhos, muitas vezes a gente chora, a gente se preocupa sim, porque somos seres humanos. Mas nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. E quando nos sentimos assim desanimados, entristecidos, achando que nada está dando certo, tudo está dando errado, se fortalecer em Deus, se fortalecer na palavra de Deus, se fortalecer nas coisas do Senhor, assim como eu tenho feito esses dias. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim. São preocupações, sim, são várias coisas acontecendo, são, sabe, tristezas por outras pessoas, por coisas que estão acontecendo aí no mundo, sabe? São tantas perdas, perdendo pessoas queridas, perdendo pessoas próximas. Então é muita coisa acontecendo. É preciso, é necessário a gente se apegar a Deus, se fortalecer em Deus, se alimentar da palavra. É preciso a gente estar buscando aqui na palavra de Deus esse alimento para nos fortalecer em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não tem outro caminho. O que o Espírito Santo de Deus está me trazendo, né, nesta hora, são essas palavras para você que de repente vai estar me assistindo aí agora ou vai estar me assistindo depois. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Ele está dizendo que o seu fardo, o fardo que você está achando que está pesado demais, achando que é você que está carregando, quem está carregando o seu fardo pesado é Deus. É Ele, é o nosso Senhor, Ele que está carregando o nosso fardo pesado, e Ele é conosco, e nós temos que confiar somente no nosso Deus, que pode todas as coisas. Não desanime, apenas confia em Deus. Vamos agora para o nosso devocional, conforme eu costumo dizer, e hoje não vai ser diferente. A cada dia um devocional diferenciado para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus tem que estar fortalecido na rocha. Se o nosso relacionamento com Deus não estiver fortalecido, nós vamos desanimar, nós vamos se prostrar, nós vamos achar que nada tem jeito, que está tudo difícil. Mas não desanime, apenas confie em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês serão recompensados. Aleluia. Nem todos os dias são bons, como diz o ditado popular. Nem tudo são flores, e é verdade. Nem todos os dias são bons, e é verdade. De repente, para você hoje foi um excelente dia. Talvez para mim não tenha sido um excelente dia. Mas
como a palavra do Senhor aqui nos diz. Temos que apenas confiar em Deus. Nem tudo são flores. A Bíblia não nos esconde isso, né? A Bíblia não nos esconde isso. A Bíblia diz que haverá dias de alegria, dias de tristeza, dias de descansos e dias de trabalho árduo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 10, fala sobre isso. Que haverão dias de alegria, dias de sorriso, haverá dias de tristeza, dias de choro. Aleluia! Que haverá dias de descanso, mas que haverá dias de trabalho. Aleluia! Apesar das provações, a Bíblia deve continuar sendo a nossa fonte de fé. Quando baseamos a nossa fé na palavra de Deus, recebemos a força necessária para enfrentar o dia a dia. A situação ao nosso redor pode ser difícil, mas devemos estar firmes no que cremos. Toda essa situação que eu falei aí para vocês, um pouquinho do testemunho do que eu estou passando. Imagine se eu não tivesse Deus na minha vida, imagine se eu não confiasse em Deus. Graças a Deus eu tenho Jesus na minha vida. Graças a Deus eu confio nele. Mesmo sabendo que há dias de tristeza e há dias de choro. Como também sei, creio que haverá dias de alegria, dia de sorriso, dia, sabe, que vai ser tudo maravilhoso, tudo lindo. Então, nós temos que se basear, né? Basear a nossa fé na palavra de Deus. Quando baseamos a nossa fé na palavra de Deus, recebemos força necessária para enfrentar o dia a dia. A situação ao nosso redor pode ser difícil, mas devemos estar firmes no que cremos. Devemos estar firmes no que cremos. Toda tempestade tem o seu fim. E no momento certo, regozijaremos em Deus. Toda tempestade tem seu fim. Assim como eu creio que essa tempestade que eu estou passando, porque Deus achou que eu tinha que passar, e não cabe a mim questionar nem murmurar. Se Ele achou que eu tinha que passar por esse processo que eu estou passando com a minha visão, eu não vou questionar, eu não vou murmurar, eu vou confiar nele, eu vou acreditar nele, porque eu creio no milagre que Ele vai fazer na minha vista, na minha visão. Eu creio que Ele vai restaurar a minha visão, eu creio que eu vou voltar a enxergar, eu creio que tudo que o Senhor permitiu que eu passasse, toda essa tempestade, ela vai ter fim. E eu creio que no momento certo eu regozijarei em Deus. E assim você também. Você que está passando aí por tempestade. Essa tempestade ela vai ter fim. E no momento certo você vai estar também regozijando em Deus. Então, regozijaremos em Deus. Creia somente. O nosso Senhor está dizendo que é para a gente não desanimar, para apenas confiar. Então vamos confiar em Deus. Não vamos desanimar. Não desanime, confie em Deus. Ah, Márcia, falar é muito fácil. Confiar em Deus com tantas coisas acontecendo, com tantas pessoas morrendo, pessoas da família, amigos, vizinho. Essa situação, sabe, que o mundo está vivendo. Não, eu não estou dizendo que é fácil. Porque eu também sinto a dor do meu irmão. Eu também choro. Eu até evito de assistir televisão. Porque eu sei que estamos passando por momentos que nós estamos fragilizados. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que se apegar a Deus. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Porque o diabo está aí para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer. Ele quer roubar a nossa fé. Ele quer roubar o nosso sorriso. Ele quer nos ver desanimados. Ele quer nos ver, sabe, ali prostrado ao desânimo, ao pensamento de que nada está dando certo. Ai, que situação é essa? Ai, que nada melhora, que nada acontece. Quanta coisa ruim acontecendo. É isso que o diabo quer. A intenção dele é essa. Mas o nosso Senhor está aqui nos ensinando, nesta hora, nos dando esta palavra de ânimo, de corajamento, né? Dizendo que nós devemos sim confiar nele, que nós não temos que desanimar, que temos que ali, continuar sendo, eu creio que na palavra de Deus temos que continuar firme ali, se alimentando da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor,
ela é a fonte de fé, ela que nos fortalece, ela que nos aviva, ela que nos levanta. Deus está sempre disposto a nos ouvir, meus irmãos. Seja nos dias bons ou nos dias ruins, você não está sozinho. Fale com Ele, fale com Deus, Ele quer te ouvir. De repente, quanto tempo tem que você não fala com Deus? Quanto tempo tem que você não dobra o seu joelho para orar no secreto com Deus? Porque Ele está disponível, tanto nos dias ruins como nos dias bons, para estar te ouvindo. A Bíblia é a nossa bússola em meio à tempestade. Oriente a sua vida através da palavra de Deus, meus irmãos. É preciso, é necessário se alimentar dessa palavra aqui. É preciso, necessário a gente estar aqui, se alimentando da palavra de Deus. Deus quer falar conosco a todo momento, assim também como Ele quer nos ouvir. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar? Vamos fazer uma pequena oração, mas uma oração que ela é sincera, é todo o coração, toda a sinceridade, com toda humildade, aonde diz: Deus, sei que és o Senhor de tudo. Sim, Ele é o Senhor de tudo, dos dias bons e dos dias maus. Guarda-me, guia-me segurando a tua palavra, segundo a tua palavra. Guarda-me, guia-me segundo a tua palavra. Confio em ti e sei que a minha tristeza se converterá em alegria. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que a tristeza que você está passando, que você está enfrentando, ela se converterá em alegria. Aleluia. Pois sei que me amas. Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Jesus te ama e eu também. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ter essa certeza, não é mesmo, irmão Kiko, que está aqui conosco aí dizendo amém? É isso aí, meu irmão, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em todas as áreas. E quem mais entrar, agora ou depois, estiver aí assistindo essa live, tome posse dessas palavras, que as palavras não são minhas, mas sim do Espírito Santo de Deus, sabe? Eu sei, meus irmãos, que há dias que parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus está distante da gente, mas não. Ele nunca vai estar distante e Ele nunca vai deixar de nos ouvir. É preciso, é necessário que a gente tenha uma vida de retidão a Deus, que a gente tenha uma vida de obediência. É preciso e necessário a gente se alicerçar na palavra de Deus, ter essa convicção, ter essa certeza de que Deus, Ele é maravilhoso, que precisamos confiar em Deus, que Ele pode todas as coisas. O nosso Redentor, Ele vive, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e de todo sempre. Precisamos entender, reconhecer, ter a certeza dentro de nós que o nosso Deus é o nosso juiz, é o nosso advogado, é o nosso médico, é o nosso tudo. Ele pode todas as coisas. Eu creio que Deus jamais vai nos desamparar. Eu creio que Deus, Ele vai nos ajudar. Eu creio que Deus, Ele segura em nossas mãos. E eu creio que Deus está fazendo mover e o agir dEle em nossas vidas. E eu peço a Ele nesta hora que Ele continue nos guardando, que Ele continue nos abençoando, continue nos protegendo, continue sendo conosco, continue nos dando força, sabedoria, entendimento, que Ele repreenda todo o mal, toda a fúria do inimigo, que repreenda toda a pandemia, todo o vírus, toda a violência, toda a corrupção, todas as coisas ruins seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus, que Ele venha repreender todo o mal, sabe? Que venha continuar nos fortalecendo, nos enchendo de paz, de alegria, que Ele possa abrir as portas e as janelas dos céus e derramar bênçãos e vitórias sem medidas sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus ouve a oração do justo.
E se nós temos ali aquela fidelidade, se nós estamos sendo justos com o nosso Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações, porque Deus, Ele ouve as orações dos justos. Deus, Ele nos conhece. Deus sonda pensamentos e corações. Ele sabe o que cada um de nós falamos, pensamos, desejamos, e Ele absolutamente, o nosso Deus, Ele pode fazer absolutamente muito mais do que nós pensamos, pedimos, imaginamos. Aleluia! Essa é minha fé. Eu creio em Jesus. Eu creio no poder da oração. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que assim como eu estou aqui agora, falando do Senhor, adorando, glorificando, exaltando a esse Deus, clamando a Ele por bênçãos, por vitórias, por cura, libertação, transformação, avivamento, fortalecimento. Existem muitas pessoas também com seu coração voltado para Deus, pedindo, clamando, intercedendo a Ele. Pela vida de muitas pessoas, pela vida dos nossos irmãos, das nossas parentelas, vizinhos, amigos, pelas pessoas das nossas redes sociais. Sim, vamos nessa fé, amém? Vamos seguindo aí, juntos, né, nessa corrente do bem, nessa corrente de oração, nessa corrente de que o nosso Deus é fiel, é poderoso e que Ele pode todas as coisas. Vamos crer, vamos confiar, amém? Jesus te ama e eu também. Glória a Deus, aleluia.